18 pessoas morreram em 2011 em quase 8 mil acidentes de trânsito ocorridos na cidade. São aproximadamente 22 ocorrências de acidentes diariamente. O Culto Circuito de hoje traz o segundo programa sobre educação no trânsito e o nosso entrevistado é o Tenente Jean Amaral, comandante do pelotão de trânsito da Polícia Militar de Juiz de Fora. Boa noite, Tenente, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, João, boa noite a todos. Em 2011, a Polícia Militar registrou um total de 7.902 ocorrências de trânsito na cidade. Como a polícia pretende reduzir esses números? Olha, João, uma série de fatores interferiram para que esses números viessem aumentando nos últimos 10 anos. Nós temos um levantamento de que aproximadamente 8 a 9% da frota de Juiz de Fora aumenta a cada ano. E realizar uma ação ou realizar operações e ações não só da Polícia Militar, mas como dos órgãos envolvidos na segurança e educação para o trânsito, elas vão amenizar essa situação, porque os acidentes eles vão aumentar na medida em que a frota vier a aumentar. Hoje nós temos em Juiz de Fora uma frota aproximada de 190 mil veículos e essa frota aumenta em torno de 10 a 12 mil veículos por ano. Então, ou seja, acompanhado desse aumento da frota, vem acompanhado dos acidentes, principalmente porque quem está conduzindo esses veículos não está preparado para tal. O que é preciso fazer com que o trânsito faça as pazes com as pessoas? Olha, João, nós temos percebido que a maioria dos acidentes de trânsito elas estão diretamente envolvidos com a imperícia dos seus condutores e com a imprudência. E a imprudência, ela é o fator mais grave, né? A gente percebe que o motorista, muitas das vezes, seja ele conduzindo o seu automóvel de passeio ou na sua motocicleta, ele assume o seu veículo como se fosse uma arma. Né? E a disputa no trânsito, ela se torna uma disputa quase que pessoal. Ela traz para o seu veículo, ela traz para aquele poder que ela absorve na condução do seu veículo como uma disputa pessoal. Então, ou seja, diversos fatores vão interferir para que o trânsito entre em pazes, nas pazes com os seus condutores. Né? E um personagem muito importante no trânsito é o pedestre. A gente não pode só imputar as mortes no trânsito e a atual situação aos condutores, né? Que estão de posse das, entre aspas, armas, né? Mas o pedestre também, ele tem que se atentar para essa questão. O pedestre também tem regras no trânsito, né? Hoje o Código de Trânsito, ele prevê penas para o pedestre. Entretanto, nós não, obviamente, pela não regulamentação dessas penas, porque o Código de Trânsito prevê multa para o pedestre que não atravessa na faixa de pedestre. Mas como fazer esse controle, né? Como fazer essa multa em cima dos pedestres? Tem esse controle ou não? Não há. O Código de Trânsito prevê, entretanto, fica muito difícil regulamentar, porque, teoricamente, em tese, nós teríamos que fazer um cadastramento dos pedestres da cidade para que eles fossem punidos. Isso é impossível. Isso não existe em nenhuma parte. Nenhum lugar do Brasil existe isso. Mas foi uma forma que o Código de Trânsito teve de fazer um alerta às pessoas para que fosse dito que, olha, pedestre, você também tem normas a serem seguidas no trânsito. Então, muitas das vezes, os acidentes não são só culpa daqueles que conduzem os veículos, mas também uma parcela muito importante dos pedestres que não atendem às normas de trânsito. O que seria esse Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, Tenente, o FUNSET? Na verdade, a receita arrecadada com as multas, né, seja multa de trânsito aplicadas em sinalização, fiscalização, no caso, e educação no trânsito, fazem parte desse fundo, né? E parece que 5% dessa arrecadação total vai para o FUNSET. Na verdade, para que serve esse fundo? Bom, esse fundo foi criado para que o recurso nele adquirido fosse utilizado exclusivamente para a educação no trânsito. Eu tive um feedback da Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora que esse recurso tem chegado em Juiz de Fora. Eles têm aplicado esse fundo nos trabalhos educativos, nas campanhas educativas e alguns projetos que eles desenvolvem, principalmente em escolas. Né? Hoje, para que a gente possa atingir o motorista em projetos de educação no trânsito, muitas das vezes só através da imprensa, porque as pessoas elas não se voluntariam, elas não estão motivadas, elas não querem participar de situações voluntárias ou de campanhas em prol do trânsito. Então, um público que a gente pode alcançar é o público que está nas escolas, nas faculdades, nas escolas secundárias, nas escolas primárias. Esse pessoal tem sido atingido, pelo menos é um retorno que eu tenho da Prefeitura e alguns projetos que a Polícia Militar tem realizado também. O foco no estudante, na criança, no adolescente, ele é o foco nos estudantes de ensino médio fundamental ou ele abrange também até os universitários? Eu acho que deve haver uma transversalidade entre secretarias de educação e secretarias de trânsito e transporte. O assunto trânsito, o Código de Trânsito brasileiro, é um código de conduta para as pessoas no dia a dia.
né? E o Código de Trânsito nada mais é do que uma salvaguarda para as pessoas que estão nas ruas no dia a dia. Então, o ensinamento que o Código de Trânsito traz, ele deve ser levado às crianças, e principalmente às crianças e jovens na fase dos seus 15 aos 17 anos, que estão se preparando para ser os futuros condutores. Né? Então, eu acho que o objetivo principal seria alcançar as pessoas, os jovens, na fase dos 15 aos 17 anos. O assunto trânsito, educação no trânsito e normas de convivência no trânsito deveria ser uma matéria obrigatória nos bancos de escola de segundo grau. Tenente, de acordo com as estatísticas de trânsito, Rio Branco é a principal via com maior número de acidentes, com 680 ocorrências registradas em 2011 e 110 vítimas fatais e não fatais durante todo o ano passado. A que você atribui essa quantidade de acidentes? Olha, a Avenida Rio Branco é a principal avenida de Juiz de Fora. Ela corta a cidade e ela é um dos principais eixos do fluxo de trânsito na cidade. Por conta dessa característica inicial, ela é uma das avenidas que mais recebe o fluxo de veículos na cidade e é uma das que recebe o maior número de pedestres, por ela cortar, obviamente, o centro da cidade. Com relação aos acidentes, a Avenida Rio Branco ela não tem uma característica de acidentes graves, de colisões e abalroamentos que tragam prejuízo ou morte, mas ela tem uma característica interessante. Com relação aos atropelamentos, a Avenida Rio Branco ela é campeã disparada no número de atropelamentos. E onde está localizado o foco desse... E aí há uma contradição muito grande. A Avenida Rio Branco é a avenida de Juiz de Fora, é a via de Juiz de Fora, onde há o maior número de faixas de pedestre ou outras medidas que tragam segurança para o pedestre. Então, por que a Avenida Rio Branco tem o maior número de atropelamentos? Porque mesmo com várias faixas de trânsito, e agora a Prefeitura tem instalado os traffic calms são dispositivos de segurança para os pedestres, não só a faixa elevada de pedestre, que são essas faixas que a gente tem percebido, e muitos dos motoristas têm chamado de quebra-molas. Não são quebra-molas. Aquilo são faixas que para trazer a atenção do motorista de que aquilo é uma preferência do pedestre. E a Avenida Rio Branco, se a gente perceber, se não existe a faixa de pedestre, existem ou canteiros, que agora os canteiros estão sendo feitos para dificultar ainda mais a transposição deles. Então, ou seja, por que há o atropelamento? Por conta da culpa do pedestre. Culpa do pedestre aliado à imprudência dos motociclistas. Muitas das vezes a gente pode perceber que o condutor do veículo de passeio ele para na faixa de pedestre, mas o motociclista, no ímpeto, na ânsia de ganhar tempo, ele passa entre os veículos, né? E o motociclista, quando passa entre os veículos estando parados, não é uma infração de trânsito. Mas quando o motociclista transpõe os veículos com os veículos em movimento, isso é uma infração de trânsito. Então, ou seja, o pedestre tem sido a maior vítima na Avenida Rio Branco, principalmente dos motociclistas. E quem são essas maiores vítimas na Rio Branco? Os idosos. Né? O centro da cidade é um local onde recebe muitos idosos. Pessoas de fora da cidade, e aí uma outra informação muito interessante é que quase metade, em torno de 40%, das pessoas que são atropeladas de Juiz de Fora são pessoas que não são de Juiz de Fora. Vêm de cidades pequenas aqui da região. Isso, pessoas de cidades vizinhas. Juiz de Fora é um polo importante aqui da região do estado, recebe muitas pessoas de fora. Então a gente percebe idosos sendo atropelados principalmente na faixa de pedestre e de fora da cidade. Esse é o principal perfil das pessoas que estão sendo vítimas de atropelamento na Avenida Rio Branco. O Culto Circuito faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, o assunto é educação no trânsito, com o Tenente Jean Amaral, comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Juiz de Fora. Tenente, em 2011, 85 carteiras de habilitação foram apreendidas em Juiz de Fora e só em janeiro desse ano já foram 20. A pergunta é, existem muitos motoristas em situação irregular na cidade? Sim, nós temos, principalmente nas operações que a Polícia Militar realiza nas adjacências da cidade, nos bairros periféricos da cidade. Essa é uma situação, infelizmente, muito constatada. Os motoristas acreditam que a Polícia Militar está só presente no centro. De fato, no centro da cidade é um local onde há necessidade de maior presença policial,
por questões comerciais, as pessoas estão por lá, maior concentração de pessoas. Mas a Polícia Militar de Trânsito, ela está atenta a uma situação inversa. Nós sabemos que os motoristas inabilitados, os imprudentes, os imperitos estão conduzindo suas motos e carros nos bairros e nós estamos realizando as operações lá. É uma situação que a gente percebe muito preocupante. De cada 10 motociclistas que nós paramos nos bairros, metade dele, ou até mais, não tem carteira de habilitação. E a pessoa acha que aquele fato dela ter a moto e andar só da casa para o supermercado, a padaria, aquilo é simples. Não. Ela não está preparada para conduzir sua motocicleta, ela acha que está preparada e ela não sabe das consequências desse crime que ela está cometendo, porque isso é um crime. De acordo com o Código de Trânsito, conduzir veículo inabilitado é uma infração gravíssima e se ela se envolve em qualquer tipo de acidente, ela está incorrendo em crime e ela vai presa para a delegacia. E essas carteiras que foram apreendidas, muitas delas são de motoristas já habilitados que se envolveram em acidentes ou entregaram a direção para pessoas não habilitadas. Também é uma outra situação muito grave que a gente percebe aqui. Você disse que o número de blitz aumentou na cidade de Juiz de Fora. O que motivou essa operação, esse aumento no número de blitz? Nós percebemos que as motocicletas, principalmente, é um foco importante que a gente deve ter hoje, não são só utilizadas por pessoas que não têm habilitação, né? É uma cultura brasileira acreditar que dirigir sem carteira até uma adrenalina a mais, né? Eu vou sair sem carteira, será que a PM vai me pegar, não vai pegar? E o jovem vai usando aquilo como sendo, hoje eu saí, não deu nada, a polícia me pegou, amanhã eu vou de novo e assim por diante. Mas as motocicletas também estão sendo utilizadas para assaltos. As motocicletas é um meio de transporte muito fácil de não ser identificado, porque a maioria delas é muito semelhante, né? O capacete não dá condições do policial ou daquele que foi vítima do assalto perceber quem cometeu, de identificar o assaltante, e elas estão sendo usadas para crimes. A Polícia Militar de Trânsito está atenta não só à documentação do veículo, mas a abordagem que nós fazemos nessas pessoas, ela tem sido um pouco mais severa, né? Colocar a mão na cabeça, dar geral na pessoa, dar uma busca, verificar se aquela motocicleta não é uma motocicleta furtada, que nós temos um número de motocicletas furtadas também interessante na cidade, porque é um veículo que facilmente comerciável, então ela é muito fácil de ser furtado e as peças vendidas. Então, ou seja, nós estamos voltando não só o nosso foco para o motorista que está inabilitado, mas para aquele que está conduzindo a motocicleta na intenção de cometer um crime. E nós não temos como perceber se aquele é do bem e se aquele é do mal. Nós fazemos a abordagem com todos os rigores que a prática policial nos permite a todas as pessoas. E quais são as diferenças entre as blitz educativa, repreensiva e a blitz preventiva? Sim, nós também temos que ter algum foco. Dependendo do local, do horário e do momento em que a operação é realizada, nós temos esses tipos de operações. Por exemplo, às 4 da manhã, num bairro onde o índice de criminalidade é alto, nós não podemos fazer uma blitz educativa. O policial vai ser colocado em risco. Até o grau de percepção do policial, a atenção que o policial está no momento, ela é diferenciada. Numa blitz repressiva, o policial está atento a tudo que acontece. Numa blitz educativa, por conta do momento, do local e do horário, ele talvez não esteja totalmente preparado. Então, depende do local e do momento. Blitz educativa, nós normalmente utilizamos material educativo, entregamos para o motorista e eles muitas das vezes nos agradecem, a população, os moradores daquele bairro muitas vezes nos agradecem pelo fato da gente estar realizando uma operação ali. Nós também temos esse cunho educativo, a Polícia Militar, constitucionalmente, ela tem a obrigação de promover a educação no trânsito e as blitz educativas, elas devem acontecer também. Elas acontecem com maior número e volume? Não, nós fazemos um número muito maior de blitz repressivas, né, para que o policial possa, inclusive, detectar aquelas situações que eu já citei anteriormente, né, dos infratores que estão conduzindo os veículos para cometimento de crime. Com o surgimento da Lei Seca em 2008, Juiz de Fora também entrou no circuito nacional. A gente vê cidades como Rio de Janeiro, que já tem um trabalho muito mais ostensivo com a Lei Seca, e Minas Gerais, o inverso, não tão ostensivo. O que falta para Minas entrar no eixo, como o estado do Rio de Janeiro já vem fazendo isso há um tempo? Sim. A Operação Lei Seca, ela existe em vários estados do Brasil. O Rio de Janeiro tomou esse viés. A operação no Rio de Janeiro da Lei Seca hoje é tida como a que mais aparece, a que mais funciona. E eu tenho conhecimento dessa informação porque o Major Marco Andrade, que é o comandante da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, ele esteve num seminário conosco aqui em Juiz de Fora há uns 5 meses atrás, e no almoço que eu tive com ele, eu perguntei: Major, como é que funciona a Lei Seca no Rio de Janeiro? Por que lá ela se tornou tão em evidência no Brasil?
por conta do apoio da imprensa, dos órgãos de imprensa e da divulgação que a operação lá tem. No Rio de Janeiro, uma cidade infinitamente maior do que a nossa aqui, ela tem 3 pontos de operação Lei Seca. E muitos desses pontos são sempre feitos nos mesmos lugares. Por exemplo, na Barra da Tijuca, que é um local onde todas as vezes que desencadeia essa operação, lá é um ponto que tem. A cidade sabe, inclusive, aonde estão sendo feitas as operações por conta do Twitter. Lá existe o Twitter da Lei Seca. E lá as pessoas, quando querem saber onde existe a operação, elas acessam o Twitter e ficam sabendo. Juiz de Fora também tem a sua operação Lei Seca, e com rigor. No ano passado, as estatísticas mostraram que 147 pessoas, mais precisamente falando, foram presas nas nossas operações Lei Seca. É um número considerável por estarem com sintomas de alcoolemia. Juiz de Fora foi a primeira cidade do interior de Minas e posso dizer que antes de Belo Horizonte, Belo Horizonte começou a realizar a Operação Lei Seca depois de Juiz de Fora. Juiz de Fora começou a realizar efetivamente a Operação Lei Seca todas as semanas e assim vem sendo feito até hoje, desde o início do ano passado. Belo Horizonte começou a fazer a operação só em meados do ano passado, por conta de situações ocorridas e que eles acreditaram, e obviamente isso é importante para a cidade. Bom, por que a Operação Lei Seca é importante? A gente tem percebido que o envolvimento das pessoas embriagadas em veículos tem aumentado. E a gente deve não só ter foco naqueles jovens que estão curtindo a balada no final de semana. Recentemente nós fizemos uma operação numa das entradas da cidade, próximo a uma região da cidade onde tem muito sítio, chácara, granja, e nós percebemos que os pais, as famílias que estão voltando dos bairros, estão conduzindo o veículo embriagada com a família no veículo. Então, ou seja, é um dado que a gente precisava ter conhecimento. E vários dos pais foram penalizados por conta disso. Várias das pessoas que estavam conduzindo a família no carro foram penalizadas por conta disso. Então, ou seja, nós estamos atentos. Todas as semanas nós realizamos a Operação Lei Seca em Juiz de Fora, com mais efetividade, sexta, sábado e domingo, das 10 da noite às 6 da manhã, e nós realizamos as operações nos bairros onde as pessoas mais consomem bebida alcoólica, região sul da cidade, Cidade Alta e na porta das boates, principalmente. O Culto Circuito faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, conversamos com o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Juiz de Fora, Tenente Jean Amaral. Tenente, analisando a faixa etária de vítimas no trânsito em Juiz de Fora, constatamos que a grande maioria está entre 20 e 25 anos de idade. Foram 578 pessoas nessa faixa de idade envolvidas em acidentes no ano passado. Por que essa faixa etária se destaca tanto nesse quadro? Sim. A gente percebe que as crianças até 14 anos e as pessoas acima dos 55 anos, mais de 60 anos em Juiz de Fora, são as vítimas enquanto pedestres. E aqueles que estão mais se vitimando no trânsito enquanto condutores são esses jovens na faixa dos 20 a 25 anos. Por quê? O ímpeto do jovem, né? A experiência nova de estar conduzindo um veículo, uma motocicleta potente, né? A vontade que o jovem tem de mostrar poder, né? De dirigir um veículo e mostrar que ele tem poder de dirigir o veículo, e essa sensação ela é transferida para a pessoa, né? Um jovem mais despreparado mentalmente, ele passa a ter essa percepção, essa infeliz percepção, né? E por conta desse ímpeto, por conta principalmente da imperícia que o jovem tem na condução do veículo, né? Da irresponsabilidade que o jovem tem, né? Uma pequena parcela dele, a gente não pode generalizar, obviamente, né? Isso está trazendo um prejuízo muito grande para a cidade de Juiz de Fora, para o Brasil. O número de mortes no trânsito já está quase superando as outras mortes naturais. Então, ou seja, essa é uma situação, infelizmente, que não é reversível no momento, e nós, infelizmente, imputamos os acidentes mais graves registrados por nós a essa faixa etária dessas pessoas. Tenente, nós temos alguns dados que você trouxe da Polícia Militar para nós, e eu queria destacar o seguinte: os meses de outubro, novembro e dezembro foram os meses com maior número de acidentes no trânsito em Juiz de Fora. Por que existe esse número, essa incidência no caso, acidentes nesses últimos 3 meses do ano? Sim. No final do ano, normalmente, o fluxo de veículos aumenta na cidade. Pela cidade ser um polo regional, ela recebe muitas pessoas de fora para compras, né? E essas pessoas que vêm de fora, como nós falamos no primeiro quadro, elas têm uma participação muito importante nos acidentes na cidade.
né? Não só como pedestre, mas principalmente enquanto condutores de veículo. Às vezes algumas avenidas que elas não estão acostumadas a transitar, né? A rapidez, o fluxo dos veículos aqui é um pouco maior do que da cidade dela, então ela se espanta. E nesse espanto, nesse despreparo de conduzir os veículos aqui, acabam se envolvendo em acidentes. Então nós percebemos, nos finais do ano, aí em Juiz de Fora, o fluxo de veículos na cidade aumenta bastante, consequentemente aumentando o número de acidentes. Existem bons exemplos de cidades pequenas em Minas Gerais que já vêm tendo bons resultados no trânsito? Sim, e isso é uma cultura que nós devemos mudar aqui na cidade. Juiz de Fora tem um perfil universitário, perfil de pessoas cultas, né, pessoas formadoras de opinião e algumas cidades que eu conheço em Minas Gerais, inclusive uma delas que eu já trabalhei, tem esse perfil de trazer segurança para as pessoas na rua, de cada uma ter o seu espaço. Aqui perto de nós, por exemplo, Viçosa. Viçosa é uma cidade com perfil universitário, com um perfil semelhante ao nosso, e lá o pedestre tem prioridade no trânsito, né? O trânsito hoje em Viçosa também é complicado, no seu nível, mas também é complicado para aquele tamanho de cidade. E lá o condutor do seu veículo ele dá preferência para o pedestre. Lá isso é notadamente visto na cidade. Outra cidade em Minas Gerais também, no sul de Minas, cidade de Itajubá. Itajubá também é uma cidade de perfil universitário, muito semelhante à nossa aqui, indústrias e universidades. E lá também o pedestre tem a sua vez no trânsito. Por que em Juiz de Fora não também fazer isso? E voltando para Juiz de Fora, o número de vítimas fatais no ano passado foram 18, mas parece que esse número é irreal. Sim. No ano passado, a Polícia Militar registrou no local do acidente 18 vítimas fatais. Então vocês registram o número de vítimas fatais que ocorrem naquele local. Isso. Mas aquela vítima que foi para o hospital não é contabilizada. Não. A Polícia Militar, no momento do acidente, ela presta os primeiros socorros, juntamente com o SAMU, Corpo de Bombeiros, com o resgate, e leva essa vítima para o hospital de pronto-socorro. Dali para frente, a Polícia Militar não se ocupa mais com essas informações, com essas estatísticas, mas esse número realmente é muito preocupante. Por quê? Recentemente, numa reunião que nós tivemos uma reunião que eu tive com o diretor do Hospital de Pronto-Socorro, eu disse a ele que nós havíamos registrado 18 vítimas fatais no momento do acidente, ou seja, a pessoa se acidentou e morreu de imediato. Ele me disse que esse número é infinitamente maior lá no SUS. No prazo de 30 dias depois, esse número subiu para mais de 220 mortes. Então, ou seja, o SUS tem essas informações mais detalhadas, mas eu posso dizer com certeza que em Juiz de Fora, no ano passado, só vítimas de acidente de trânsito, Juiz de Fora computou mais de 200 pessoas mortas. A Polícia Militar aqui em Juiz de Fora tem um número efetivo de viaturas para cobrir a população da cidade? Nós temos um efetivo condizente, porque não só a Polícia Militar de trânsito, não só os policiais que usam um boné branco, essa é uma característica facilmente detectada, fazem a fiscalização de trânsito. Todos os policiais militares estão preparados para fazer a fiscalização de trânsito. Não só os agentes de trânsito da prefeitura ou os policiais militares de trânsito fazem fiscalização de trânsito. Todos os policiais militares que são vistos na rua estão preparados para tal. Uma característica diferente é que os policiais militares de trânsito atendem ocorrências de trânsito. Mas o efetivo é condizente, nós temos equipes com motocicleta, patrulhas de trânsito, equipes de blitz. Então, é uma situação bem tranquila, fácil de ser administrada. Tenente, quais são os projetos da Polícia Militar para o trânsito para este ano, 2012? Bom, Juiz de Fora tem uma felicidade muito grande de ter aqui a Transitolândia. A Transitolândia é um projeto que já existe há 20 anos, administrado pela Companhia de Missões Especiais. A Transitolândia é uma mini-cidade. É um espaço amplo e nesse espaço nós temos avenidas, ruas, faixa de pedestre, linha férrea, nós temos ônibus, veículos e as crianças ali elas participam do mesmo ambiente que ela participa numa rua normal. Como que funciona esse projeto? Por ano, nós atendemos uma média de 9 a 10 mil crianças, nós atendemos em Juiz de Fora nesse projeto. As crianças chegam até a Transitolândia e lá, inicialmente, elas recebem uma palestra de no máximo meia hora, porque nós não conseguimos prender a atenção daquelas crianças por muito tempo. Elas querem brincar, né? Elas querem brincar, exatamente. Então, inicialmente, elas participam dessa palestra com policiais treinados para aquele tipo de faixa etária de criança e nós atendemos lá crianças a partir dos 5 anos, no máximo 14 anos. E a intenção da Transitolândia para esse ano também é atender os idosos,
porque lá na Transilvânia nós podemos orientar os idosos de como proceder enquanto pedestres lá. Então, esse é um projeto nosso para esse ano, porque a situação dos idosos muito tem nos preocupado. Mas voltando ao projeto, as crianças inicialmente chegam até lá, tem uma palestra com os policiais, e é um tanto quanto lúdica, né, porque as crianças possam adquirir, assimilar aquilo com mais facilidade. Elas recebem material didático muito interessante, inclusive o material didático que nós distribuímos lá, ele é produzido pelo Maurício de Souza, o mesmo que produz os quadrinhos da Mônica, então ele produz uns quadrinhos específicos para a educação no trânsito, elas recebem revistinhas para colorir, quadrinhos e tal. Depois do recebimento desse material, elas vão para a prática. E lá naquela cidade, os policiais militares de trânsito, eles atuam como policiais militares. Então, as crianças de posse das bicicletas e dos velotróis, elas obedecem o semáforo, obedecem a faixa de pedestre. Então, a criança faz o papel de pedestre, a outra faz o papel de condutor. E, ao final daquela atividade, elas fazem um pequeno lanchinho, obviamente, porque elas muitas das vezes nós recebemos crianças muito carentes lá. Sim. Nós recebemos escolas municipais, estaduais, particulares, todas as escolas, o projeto está aberto para todas as escolas. E a agenda lá da Transilvânia já está cheia. Salvo engano, para esse primeiro semestre, as escolas já estão com todas as semanas marcadas. E ao final dessa atividade, a criança recebe uma carteira de habilitação. Uma carteira de habilitação simbólica que as habilita a dirigir bicicleta e velotrol. Então elas saem de lá contentes, com essa semente plantada na criança, com esse conhecimento. E interessante, muitas das professoras que hoje levam as crianças lá, já estiveram lá quando eram crianças, porque o projeto já existe há 20 anos. Então as professoras de hoje já estiveram lá enquanto alunas e elas conheceram o projeto. É uma situação que marca muita criança, inclusive quebra esse estigma de policial militar e criança, porque muitas das vezes a gente sabe, as pessoas utilizam, policial militar vai te pegar, vamos dizer assim, e lá quebra esse clima, esse estigma de... Cria um diálogo com a criança. Cria uma aproximação. E uma outra situação também que muito chama a atenção, lá as crianças elas se abrem para a conversa, e ela acaba entregando o papai e a mamãe, porque quando a gente dá a liberdade para ela falar, ela nos conta. Policial, meu pai fala no celular quando dirige. A sinceridade infantil é tudo, Ela fala e entrega mesmo, entrega tudo. Inclusive acaba até entregando situações particulares da casa dela, de agressões na família. Então ela vê a figura do policial e aí ela vê um momento na cabecinha dela de citar até situações que vive na casa dela. E com a presença da professora, da diretora da escola que acompanha, é um momento às vezes da diretora até tomar conhecimento de uma situação que a criança está vivendo. Sim. Muito obrigado pela sua participação, Tenente Jean. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa de divulgar assuntos tão importantes para a nossa cidade. O Culto Circuito fica por aqui, mas você pode participar do nosso programa pela internet, acessando nossas páginas no Twitter, Facebook e no nosso canal de vídeos no YouTube. Boa noite e até a próxima terça, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Até lá!